É quintal de casa e a gente vai falar de um momento histórico que a nossa região Cabedelo está vivendo. Eu estou aqui, olha só, esse é o SH Vega, eu estou falando de um navio inglês que acabou de atracar hoje, quarta-feira eu estou gravando o programa, 7 horas da manhã esse navio atracou aqui no nosso porto e depois de 15 anos e toda uma reforma, uma estruturação que foi feita aqui no porto, novamente a gente começa, através desse primeiro momento, receber navios turísticos. Olha só, navios de cruzeiro começam a chegar aqui na nossa realidade de Cabedelo, de João Pessoa, da Paraíba. O que é esse momento e por que ele é importante? O turismo, ele tem uma outra expressão na nossa realidade. Outros estados, outras capitais aqui do Nordeste exploram isso de uma outra forma. E a gente tem uma realidade de muita água. Já parou para pensar nisso? Tanto oceânica quanto essa parte do rio aqui do meu lado, onde tem o canal, que é o canal de entrada das embarcações, e foi feita uma grande obra. Estou falando de muitos milhões envolvidos, gastos para poder fazer a abertura do canal. A gente já fez matéria aqui no programa mostrando esse momento em que foi feita a abertura, o espaçamento do canal para que o calado, a parte da quilha debaixo do navio, pudesse ter mais profundidade e navios maiores pudessem entrar. Está sendo feita uma segunda etapa, quando vai ter o alargamento, tirando um grande banco de areia que tem do lado de lá aqui do canal, e finalmente os navios vão poder fazer o giro. E por que é importante? O navio entra de frente, ele tem que girar para sair depois. Então os navios ainda precisam ser menores nesse primeiro momento. A gente já fez matéria explicando um pouco disso, estou só recapitulando, mas finalmente a gente vai ter toda essa condição a partir do próximo ano. Então super legal a gente poder entender que 2025 e para 2026, 2027 a gente começa a receber grande quantidade, se tudo der certo do jeito que está caminhando, grande quantidade de navios de cruzeiro. E começou agora, 180 pessoas mais ou menos de vários países do mundo, através dessa empresa inglesa que chegou aqui com essa embarcação, estão começando a explorar a nossa realidade turística. Então super legal poder viver esse momento. Estou trazendo informação diferenciada, a Daiane também vai trazer matéria especial aí para as mulheres, falando de como é que você tem que estar preparada para o verão, é isso mesmo. Então fica com a gente, Daiane vem com a matéria agora e daqui a pouco eu vou conversar um pouquinho sobre esse momento e a Semana Náutica aqui de Cabedelo. É isso, o Quintal de Casa vai ao ar todo sábado então às 8h30 da manhã e reprise aos domingos às 9h20. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code e acompanha a gente nos canais, tem mídias sociais, mas acompanha a gente aqui na TV porque vale a pena assistir o programa de hoje. E começou mais um Quintal Delas e hoje de um jeito diferente. Aqui a gente traz no programa sempre quadros novos. Tem o Mais Ver, tem o Quase um Toque e tem o Quintal Delas que é voltado para as mulheres. Só que a gente também vai fazer esse quadro voltado para mulheres, mas de um jeito diferente. Pensando no verão, que é a estação tão esperada pela gente, né? Então todo mundo quer correr atrás do prejuízo do ano todo, ficar mais magra, ficar mais bonita, e é sobre isso. Mas a gente não vai falar sobre corpo hoje, nós vamos falar sobre rosto. E para nos atender, quem vai falar com a gente é a doutora Daiane de Lima. Olha só, ela é minha xará, é quase xará do Edson, né, Edson Lima? Eu vou falar com ela e ela vai fazer super procedimentos em mim, que são coreanos. Ela trouxe tudo da Coreia, ela vai falar toda essa novidade pra gente. Vamos conhecer tudo junto, ok? Vamos comigo? Daiane, é um prazer estar com você no Quintal Delas e você aqui também na minha clínica. Hoje vamos fazer um procedimento para rejuvenescer a área dos olhos, um protocolo coreano. Eu estive recentemente na Coreia do Sul e trouxe muitas novidades, muitos protocolos, muitos tratamentos com bioestimulador de colágeno, com fios de PDO, e eu tenho um tratamento perfeito para a área dos olhos. E diferente dos tratamentos convencionais, na Coreia do Sul é muito comum o uso de fios para rejuvenescer a área dos olhos, associada aos ativos regenerativos, como por exemplo o PDRN. Então eu montei esse protocolo coreano para melhorar a elasticidade da sua pele e rejuvenescer ainda mais. A gente tem que intervir com outros procedimentos além do Botox. É aí onde entra os fios de PDO, que é um tratamento que bioestimula colágeno.
O próprio material, o PDO, que é o polidioxinanona, ele por si só, ele já estimula colágeno. Então, à medida que eu introduzo, aplico esse fios lisinhos de colágeno e de PDO, eles já vão estimular por 2 anos. Sim, legal. Ele vai liberando o colágeno. Isso, malha de colágeno na pele. Legal. Aí é feito de vários formatos, para ancoragem, bigode chinês, tá? Sim. Esse fio ele não precisa de recuperação, então você pode fazer agora e fazer tudo normal, todas as suas atividades. E é bem prático a aplicação dele também, e indolor. A região da pálpebra inferior, geralmente, ela é a primeira a envelhecer na nossa face. Isso porque ela é pobre em estruturação, como por exemplo, gordura, músculo, ela é fininha, colada no olho. Então é muito comum o paciente chegar com essa queixa. Existem vários métodos hoje para rejuvenescer essa área dos olhos, como por exemplo, os fios de PDO, toxina botulínica, alguns tipos de bioestimuladores, tá? E a estética regenerativa. Pode ser associado todos esses procedimentos, como também podemos optar em alguns deles que também já melhora bastante. No caso dela, optamos pelos fios de PDO, escolhi um fio específico, são 10 fios na mesma cânula, ele é menos traumático, eu faço apenas um furinho e já entro com esse fio. E a vantagem dele é que ele vai preencher a profundidade das olheiras, ao mesmo tempo ele vai estimular a produção de colágeno, porque o fio ele é um bioestimulador sólido. Aí, Daiane, em você, é minha xará, né, Daiane? Em você, optamos em associar, além dos fios, o PDRN. O PDRN, ele é derivado do RNA do salmão. É uma molécula, é uma estética regenerativa que vai recrutar mais célula. Lá na Coreia, é muito usado esse protocolo, fios com PDRN, porque ele recruta mais células, produz mais colágeno e potencializa o resultado de qualquer procedimento que eu vier a fazer. E aí não vai ser diferente nos fios. E na área dos olhos, além disso, ele vai promover hidratação, nutrição, melhorar aquele craqueladinho e a textura também da sua pele. E existem vários procedimentos para serem feitos nessa área dos olhos. Eu optei pelos fios porque o fio ele estimula colágeno no decorrer que vai sendo absorvido. É diferente, por exemplo, de um preenchimento com ácido hialurônico, que vai promover aquele volume imediato, porém você vai perdendo o efeito dele e ele não vai promover colágeno, melhora de qualidade de pele, vai só promover o volume. Já o fio, além do volume, ele também estimula colágeno, melhorando a textura da sua pele, sem falar no efeito que é bem mais natural, mais sutil e não gera nenhum incômodo e nenhum trauma, tá? É um prazer estar aqui no quintal delas e poder trazer para as mulheres, para as pessoas que estão em casa, esse tratamento na área dos olhos, que é uma queixa tão principal aqui que eu recebo todos os dias das minhas pacientes e que é um procedimento simples, de fácil reparo e de fácil acesso também. Aqui na clínica nós ajudamos muitas mulheres a recuperar a autoestima, se olhar melhor no espelho, se gostar mais, que isso é muito importante hoje. Então, nesse verão, é um tratamento super eficaz que vai trazer um resultado incrível e melhorar, rejuvenescer bastante essa área aqui dos olhos. Eu que agradeço. Obrigada por ser recebido pela minha xará.
Eu estou saindo aqui ó, com curativo, mas daqui a pouquinho, daqui a 4 horas eu tiro. Um procedimento super simples, não é nada invasivo, né? A gente vê a agulha, mas é muito fininha, o tamanho de um fio de cabelo. Dói bem pouquinho, gente, então assim, é muito tranquilo e o melhor, eu vou sair linda daqui a pouco tempo, né? E é um processo contínuo, né? Eu vou ver a melhora gradativamente, não é uma coisa que você já sai com resultado de imediato, mas assim, a melhora da pele e os efeitos vão passando a partir do momento que é o período de 21 dias, né? Que é o resultado realmente de como vai ficar, não é isso? Muito obrigada por me receber aqui. Eu que agradeço. E hoje eu tô saindo um pouquinho diferente com os curativos, como eu falei lá dentro com a doutora, mas é por uma boa causa. Depois eu volto aqui para mostrar o resultado para vocês. É um pouco mais demorado, né? Não é de imediato como alguns outros procedimentos, mas eu saio muito feliz porque a gente está começando esse quadro agora, voltado também para as mulheres e voltando para um projeto não só corporal, né? Que a gente fala de projeto verão, mas a gente sempre está focado no corpo, emagrecer e correr para academia, mas não. A gente tem que cuidar de tudo, né? Cabelo, pele, unha e a face. Então hoje a gente trouxe esse quadro, espero que vocês tenham gostado. A gente volta na semana que vem, já tem um programa marcado que a gente vai fazer na Corpus, que é a nossa parceira aqui no programa, de uma aula que em 30 minutos você já fez o seu treino do dia. Vamos lá? Um beijo, te vejo na próxima. Momento histórico para nossa realidade cabedelense. O momento que a gente está vivendo aqui é um momento excepcional. Porque aqui atrás, olha só, o SH Vega é um navio de cruzeiro depois de acho que um grande desenvolvimento histórico que aconteceu, culminando com uma grande obra que foi realizada aqui no Porto de Cabedelo. E finalmente agora a gente, em 2025, encerra o ano com esse momento que a gente está falando de um boom no turismo, aproveitando esse cenário náutico maravilhoso. Estou aqui com o Renel, que é secretário de turismo aqui em Cabedelo e é responsável por esse grande movimento que está acontecendo a partir da prefeitura. Tudo bem, Renel? Fala pra gente desse momento e desse fator histórico que a gente está vivendo agora. Tudo bem, Edson? Olá a todos de casa. Sim, isso é um marco histórico para Cabedelo, para Paraíba, porque a gente está voltando a receber navios de cruzeiro em nosso município. E isso simboliza um trabalho que vem sendo feito há vários anos para que a gente criasse essa atmosfera, essa estrutura para começar a receber novamente esses navios. Então, para a gente é muito importante, Cabedelo é a Paraíba levada para o mundo todo através dessas pessoas. Então, é isso, a gente marca hoje uma nova era no turismo da Paraíba e de Cabedelo. E é muito interessante entender isso. O Renel está falando de retornar porque há cerca de 15 anos, né, deixou de acontecer, então, essa entrada de navios de cruzeiro. Claro que a gente estava falando de uma época em que a infraestrutura era diferente, muito menor. 15 anos atrás, imediatamente, a gente entendia que o município também tinha suas debilidades em relação ao que está acontecendo hoje. E houve todo um avanço, tanto em desenvolvimento estrutural, o poder público de forma geral atuou para preparar a cidade para que o turismo começasse a acontecer. Então esse momento ele culmina esse desenvolvimento e projetos que vêm dessa gestão social, gestão pública melhor, que envolve o contexto social. E finalmente, quando a gente fala da chegada do navio, a gente fala de um marco histórico então, porque daqui para frente entendo que isso vai acontecer muito mais, não é assim, Renner? Isso, esse navio, ele está vindo, ele está vendo, eles vão analisar como está sendo essa experiência deles aqui, para que a gente seja efetivamente incluído no roteiro o próximo ano e a gente consiga receber durante o verão de 2027 um navio a cada semana. Que legal. Então é uma junção da Prefeitura Municipal de Cabedelo com o Governo do Estado, o Porto, e essa junção dessas três forças, a gente conseguiu viabilizar esse navio para cá. E é isso, essa infraestrutura que está sendo feita no Porto, na cidade, no Estado, já credencia a gente a receber esse tipo de embarcação. E a gente também sabe que quando há um crescimento, outras capitais do Nordeste brasileiro que têm essa condição, porque tem porto e infraestrutura preparada para receber os navios de cruzeiro, a gente sabe que esse evento
constante, ele faz com que as estruturas sejam criadas também no próprio porto para dar conforto. A gente está falando de salas climatizadas, estamos falando de uma recepção diferenciada. Hoje ainda é muito limitado, porque a gente não tem esse volume, então não há necessidade de criar, de fazer largos investimentos para essa estrutura nesse primeiro momento. Então, isso é um estudo, isso é todo um primeiro passo que está sendo dado, o alicerce da casa. É assim que a gente entende, assim que a gente retrata, é um bom exemplo para você entender. Esse navio é inglês, ele veio da Inglaterra, são cerca de 180 pessoas, 180 tripulantes, e a gente está entendendo que isso também é um momento para que Cabedelo se fortaleça no desenvolvimento de turismo náutico. E por que a gente está falando disso? Porque coincidentemente, na verdade, foi criada uma condição coincidente para a gente ter grandes e muitos, na verdade, elementos dentro dessa grande semana náutica que está sendo realizada. Fala para a gente desse evento, o que vai acontecer, um pouquinho do que vai acontecer. A gente está abrindo hoje, eu estou gravando esse vídeo para você a partir de quarta-feira, então já está começando a partir de hoje com a chegada do navio hoje cedo e tem coisa acontecendo no calendário. Explica para a gente, Renan. Isso, a gente escolheu essa data justamente por causa da presença do navio e nada mais importante para simbolizar o início da Semana Náutica com a chegada desse navio. Então essa semana a gente vai ter uma vasta programação de atividades náuticas acontecendo em todo o nosso litoral, de Intermares até o pôr do sol do Jacaré, contornando a cidade, com várias atividades náuticas acontecendo de forma simultânea. São mais de 13 modalidades acontecendo de forma simultânea. Na Fortaleza, sexta, sábado e domingo, a gente vai fazer a Expo Náutica voltada para o negócio, para a gente começar a plantar a semente aqui no estado da Paraíba e em Cabedelo, do ambiente de negócio para a náutica. Então a gente quer começar esse ano e a partir dos próximos anos incorporando isso aí até que a gente chegue a um nível atingindo todo o Nordeste. Sim. Então essa semana é dedicada exclusivamente à náutica. E a gente, entendendo esse calendário, nós vamos mostrar ao longo da semana, a gente vai gravar material. Semana que vem a gente dá volta, não é possível ter todo esse conteúdo para mostrar nesse próximo programa, mas a gente vai esticar isso para outra semana também. Tem desde mergulho, atividades voltadas para jet ski, embarcações, passeios em catamarãs que são com orientação, né, que são feitas orientações para quem é leigo nesse propósito, nessa proposta náutica também, porque a gente está falando de crianças que vão se envolver. Tem uma série de atividades acontecendo. E quando a gente fala de cenário náutico, quem conhece a região, se você está assistindo pelos nossos canais na televisão, dentro do estado da Paraíba, mas quem está assistindo pelo canal do YouTube está indo para todos os lugares do mundo aí. Então, Cabedelo, aqui na Paraíba, é um município que é o extremo, né, a pontinha da nossa região, porque faz divisa aqui com o rio, que do outro lado já é Lucena, já é outro município. Então a gente contorna desde a parte oceânica e o rio também, ele contorna toda a cidade e dá uma quantidade, gera uma quantidade de água, de canal pluvial e canal de fluxo através da água por todos os lados. Então, quando a gente fala dessa realidade, tem muita coisa para ser aproveitada turisticamente, porque é muito bonito, né? Assim? Isso, e a gente está simbolizando justamente isso nessa Semana Náutica, para a gente mostrar para as pessoas o que Cabedelo pode receber, ou pelo menos uma parte do que ela pode receber. Então, começou agora com o navio, amanhã a gente tem diversas atividades com as escolas municipais, passeio de catamarã, aulas do Instituto Impact. Na sexta-feira a gente começa com a Expo Náutica na Fortaleza de Santa Catarina, com a feira de negócios. Durante o sábado a gente vai ter atividades de surf, kitesurf, vela, canoa havaiana, futevôlei, vôlei de praia, beach soccer, jet ski, Caiaque também. Caiaque também. A parte de acessibilidade, com a praia acessível funcionando em Miramar. A parte também socioambiental, com limpeza das praias, incluindo o IFPB, incluindo as escolas também do município. Então é isso, a gente quer mostrar para as pessoas o potencial que Cabedelo tem, despertar nos empresários, despertar no trade, despertar na comunidade em si, o potencial que a gente tem e que a gente não está sabendo explorar no bom sentido. A gente precisa
divulgar isso para o mundo todo e tornar a Cabedelo uma referência não só para Paraíba, não só para o Nordeste, mas para o Brasil inteiro. Muito. E para o mundo, porque a gente está falando aqui de pessoas que estão conhecendo, estão tendo um momento pela primeira vez, estão vindo à nossa região e podendo conhecer tudo isso. É muito importante entender que a expressão turística na nossa região, ela é muito ainda tímida. A gente está experimentando pela primeira vez esse crescimento. E esse crescimento ele é tão saudável, Reno, porque começa a mudar a cultura local. As pessoas começam a assimilar isso de uma outra maneira. Quando a região não tem essa expressão turística, a água representa então lugar para pesca, lugar para o lazer do final de semana, lugar para beber a cervejinha na beira da praia, ter esse momento de descontração. Quando a gente entende grandes negócios, compra, aquisições de embarcações, grandes empresas fazendo investimentos, a própria Fortaleza Santa Catarina não é conhecida, as pessoas, tem muita gente que mora aqui e nunca foi lá, nunca entrou, não sabe nem do que se trata. Verdade. Então a gente tem contexto histórico, a gente tem muita coisa que precisa ser evidenciada e aí imediatamente, talvez a gente ainda não esteja enxergando isso, mas daqui a pouco isso vai fazer parte da grande cultura local e desde as crianças até os adultos, os mais velhos, todo mundo vai poder enxergar tudo isso. Momento histórico, né? Acho que é muito bom a gente entender dessa maneira. Isso, é um momento histórico, como eu já falei, e como você falou, é onde o sol nasce primeiro, nossa capital aqui ao lado, e Cabedelo é onde o sol se despede no pôr do sol de Jacaré. É verdade, eu não tinha relacionado isso. Olha que negócio interessante. Vou enfatizar, me desculpe te cortar, mas é super importante. O sol nasce primeiro porque a gente está no ponto mais oriental, né? O extremo, se você olhar o mapa do Brasil, o ponto mais extremo, então onde é que o sol, os raios solares, eles tocam o Brasil primeiro? É justamente na região da capital vizinha, do município vizinho, que é a capital aqui, João Pessoa. E quando ele vai no ocaso, né, quando ele vai finalmente se pôr, a gente tem o grande e famosíssimo pôr do sol do Jacaré, que é cartão postal do Brasil para o mundo através da realidade aqui de Cabedelo. Então, super bonito a gente entender isso dessa maneira. Isso, então assim, Deus abençoou a Paraíba, deu os primeiros raios de sol e os últimos raios de sol mais bonitos do Brasil, que fica em Cabedelo. Olha só. Então, somos abençoados, é isso que a gente quer proporcionar e quer mostrar para o mundo todo, Isso aí. com todos esses eventos e com esse navio aqui agora em nosso território. Maravilha, você está convidado então, começou hoje na quarta-feira, a gente está gravando na quarta-feira, você está assistindo a partir de sábado, mas dá tempo de vir conhecer, visitar. Fala pra gente o Instagram, onde as pessoas podem ter acesso às informações. Você tem essa informação? Nós vamos colocar aqui no GC na tela. Porque o que é importante é você visitar, conhecer esse roteiro todo, poder visitar, sai de casa, pega a família, vem passear final de semana, vai ter show, vai ter eventos, vai ter alimentação diferenciada, food trucks, vai ter comida, né? E a gente está falando de um momento especial, então é muito importante a gente poder desfrutar disso tudo. Isso, venham todos aproveitar o que Cabedelo tem, o que essa Exponáutica pode oferecer e vai oferecer a todos. É o nosso primeiro ano, é o pontapé inicial, são muitos desafios, mas com certeza a gente vai entregar um belíssimo evento para o nosso artesanato, para o nosso comerciante, para o nosso empresário aqui de Cabedelo e da Paraíba. Então venham todos conhecer. No sábado a gente vai ter show de Ramon Schneider, de Cabel. No domingo também os Eloquentes. Então vai estar todo mundo da Náutica reunido aqui em Cabedelo esse final de semana. Movimento interessante. Obrigado, Renner, pelas informações. Obrigado vocês e estamos sempre à disposição. Isso aí, é isso aí, olha só. É a história da nossa região acontecendo a partir desse momento aqui na história de Cabedelo. E a gente está encerrando mais um Quintal de Casa aqui na frente do Porto de Cabedelo, porque hoje a gente trouxe informação sobre um momento especial que está acontecendo aqui na nossa região. Semana Náutica de Cabedelo. A gente está trazendo informação porque é o nosso Quintal de Casa. A Daiane trouxe também dica para as mulheres estarem preparadas aí para o verão. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua companhia. Se você chegou agora e não viu o nosso conteúdo, tem um QR Code no canto da tela, você aponta a câmera do seu celular, vai lá para os nossos canais oficiais para poder assistir quantas vezes quiser, deixar seu comentário, vai ser um prazer te responder. Tem as nossas redes sociais. Segue a gente, o Quintal de Casa está aqui toda semana a partir das 8h30 da manhã aos sábados e aos domingos a gente tem a reprise aí a partir das 9h20. Obrigado pela audiência, pela companhia, semana que vem tem mais. É isso aí, é Quintal de Casa, é o nosso Quintal de Casa aqui na Paraíba.